Bendiciones, hermanos. Una vez más. Bendiciones, hermanos. Ah, eu pensei que estava todo mundo dormido. Irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abra a Bíblia, vuestra Bíblia juntamente comigo. Em Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Marcos, o capítulo 16. Glória, aleluia, aleluia. Capítulo 16. Amém? Eu estava lendo, meditando no capítulo 28 de Mateus, pero o Marcos é mais conciso, mais resumido. Vamos ler todo este capítulo, ¿vale? A palavra de Deus la leemos honrando o nome do Pai, do Hijo e do Espírito Santo, que diz assim, capítulo 16. Quando passou o dia de repouso, Maria Magdalena, Maria madre de Jacob e Salomé compraram espécies aromáticas para ir a um healer. E muito de manhã, o primeiro dia da semana, vieram ao sepulcro já salindo o sol. Pero decía entre si, ¿quién nos removerá la piedra y de la entrada del sepulcro? Pero quando miraram, viram removida a pedra, que era muito grande. E quando entraram nesse sepulcro, viram a um jovem sentado ao lado direito, coberto de uma larga roupa branca, e se espantaram. Mas ele les dijo: não os assustais. Buscais a Jesus Nazareno, ele que foi crucificado, ha ressuscitado, não está aqui. Mirad o lugar onde le puseram. Pero id, decide a seus discípulos e a Pedro, que ele vá delante de vosotros a la Galileia. Allí le veréis, como os dijo. E elas se foram oyendo del sepulcro, porque les havia tomado temblor e espanto. E diziam nada a nadie, porque tinham medo. Havendo por ressuscitado Jesus por la manhã, el primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Magdalena, de quem havia echado 7 demônios. Yendo ella, lo hizo saber a los que haviam estado com ele, que estavam tristes e chorando. Eles, quando oyeron que vivia e que havia sido visto por ella, não lo creyeron. Pero depois apareceu em outra forma a dos de ellos que iam de caminho yendo al campo. Eles foram e lo hicieron saber a los outros, e nem a eles creyeron. Finalmente se apareceu a los 11 mismos, estando eles sentados a la mesa, e les reprochou a incredulidade e dureza de coração, porque não haviam creído a los que le haviam visto ressuscitado. E les dijo: ide por todo o mundo, predicai o evangelho a toda criatura. El que creyere e for bautizado será salvo, mas el que não creyere será condenado. E estes sinais seguirão a los que creyeren: em mi nombre echarão fora demônios, hablarão novas línguas, tomarão em las manos serpientes, e se beberem coisa mortífera não les hará daño. Sobre os enfermos pondrão las sus manos e sanarão. E el Senhor, depois que les habló, foi recebido arriba en el cielo e se assentou a la diestra de Deus. E eles, saliendo, predicaram todas partes, ajudando-les el Senhor e confirmando a palavra com as señales que la seguiram. Amém. Podem tomar vossos assentos, irmãos. Aleluia. Hermanos, estamos em uma fecha muito importante. O domingo que se comemora a Páscoa. O domingo que se comemora a ressurreição de Jesucristo. Hermanos, para quem não sabe, eu vou trazer
um simples resumo do que é a Páscoa. E para quem sabe, vai refrescar a memória. A Páscoa significa passar de largo. Foi a noite memorável que o povo judío, o povo hebreu, o povo de Israel foi sacado da escravidão do Egipto. O povo hebreu, que é da descendência de Abraão, Abraão, Isaac, Isaac é Jacob, e Jacob passou a ser Israel. Deus cambiou o nome dele. Então, na noite que 400 anos de escravidão em Egipto, na noite que Deus sacou o povo do Egipto da escravidão, a ordem para eles era matar um cordeiro, passar as sangue em las bordas, em las tapetas, en los marcos de las ventanas e de las puertas, para que fossem protegidos do anjo de la muerte, porque o anjo de la muerte nesta noite passou para o Egipto e matou todos os primogênitos do Egipto, menos do povo de Israel, do povo hebreu, judío, porque havia feito como Deus havia falado com Moisés. Então, esta festa de la Páscoa, a festa do povo judío, que se comemorava este evento de la saída da escravidão. El Cristo foi morto e crucificado em viernes, pero ao terceiro dia, o dia de la Páscoa, quando se comemoravam a saída do Egipto, que morreu os primogênitos de todo o povo egípcio, também foi o dia memorável, maior dia para mim e para você, porque foi neste dia que Jesus ressuscitou como el vivo, el primogênito de los muertos, aleluia, como príncipe de la paz, como hijo de Deus, aleluia. Este é o significado de la Páscoa, hermanos. E hoje estamos comemorando la Páscoa. Solo para saber por quê? Porque quando Juan dijo em capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, está fazendo menção deste dia que o povo saiu do Egipto, porque eles comeram cordeiro por la noite e este cordeiro eles tiveram força para sair do Egipto uma larga caminhada. Amém? Bueno, hermanos, antes de entrar a título de introdução, antes de entrar nesta palavra, eu quero falar aqui nesta palavra, nesta passagem, sobre a importância da mensagem da ressurreição. Lo que é a ressurreição? O que é a mensagem da ressurreição? Para eles que viveram nesta época e para nós hasta hoje dia. Pero antes de entrar com o tema, com o título de introdução, eu quero falar sobre 7 palavras que Jesus disse em la cruz del Calvário. Allí, em la cruz del Calvário, em el partido de horror, em um cenário de horror e de tristeza, Deus cambia a história. Deus passa de um cenário de horror para um cenário de felicidade, para um cenário de vida eterna, para um cenário que nos leva a Deus, que nos hace hijo de Deus, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas dolores, nossas enfermidades estavam sobre ele em naquela cruz do Calvário, como diz Isaías 53. Aleluia. Donde o Espírito del Padre sacou a vida de seu Hijo, porque ele abomina o pecado. Não foi Pilatos que sentenciou a Jesus. Não foi os soldados que mataram a Jesus. Quem quitou a vida de Jesus foi o próprio Deus, porque Deus abomina o pecado. O salário do pecado é a morte, e todo o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus em aquele momento. Então, foi o juízo de Deus, foi a ira de Deus sobre o pecado de toda a humanidade.
Senhor Jesucristo preferiu 7 palavras. A primeira palavra foi uma oração ao Padre, que diz assim: Padre, perdona-lhes, porque não sabe o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de perdão e graça, quando Jesus disse para que ele estava na direita: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A terceira palavra foi uma palavra de solidariedade, de responsabilidade familiar, quando ele disse a Maria: Madre, mulher, aí está seu hijo, aí está sua madre. ¿Por quê? Porque Jesus era o primogênito. Então, Maria era viúva, era obrigação do primogênito cuidar e zelar da viúva, de sua madre. Como ele estava sendo crucificado, ele passou essa primogenitura para Juan, que estava ali, o amigo mais íntimo, ele discípulo mais íntimo de Jesus. A quarta palavra foi uma palavra de desamparo. Ele disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus mío, por que me desamparaste? A quinta palavra foi uma palavra de sofrimento. A sexta palavra foi uma palavra de vitória, que ele diz: está consumado. E a sétima palavra foi uma palavra de bendição. Ele diz: Padre, em tuas mãos entrego meu espírito. Então Jesus foi morto, morreu, foi sepultado. Pero ao primeiro dia da semana, Jesus estava em las entranhas da morte, sacou el agrilhão da morte, inaugurando assim a imortalidade e a vida eterna. E esta verdade absoluta é anunciada aqui, na palavra de Deus, nos evangelhos. Aleluia! E é necessário dizer que as melhores e mais boas notícias que o mundo pode proferir, que pode receber, vêm do sepulcro vazio de Jesus Cristo, porque Ele vive. Aleluia! A morte não tem a última palavra. A morte foi vencida. E hoje nós outros podemos ter esperança, podemos ter uma manhã, porque Cristo vive também. Porque Cristo vive, também nós outros viveremos. Amém. Aleluia. Ele inaugura ali a imortalidade, ele inaugura ali a vida eterna. Porque aunque morrimos, estamos em Cristo Jesus, com Ele viviremos para a vida eterna. Aleluia. Então, a primeira verdade da mensagem da ressurreição é proclamar que os excluídos são privilegiados. Mira o versículo 1. Quando ele passou o dia de repouso, Maria Magdalena, Maria, madre de Jacob e Salomé compraram especiarias aromáticas para ir ungir-lhe. Agora mira o versículo 6. Mas lhes digo: não assusteis, buscais a Jesus Nazareno, ele foi crucificado, ha ressuscitado, não está aqui, mirad o lugar onde lhe puseram. O lugar está vazio. O versículo 9 diz assim: havendo ressuscitado Jesus pela manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Magdalena, de quem havia echado 7 demônios. Mira que o primeiro dia que ele ressuscitou, ele não apareceu primeiro a Pedro, ele não apareceu primeiro a Juan, ele não apareceu primeiro aos discípulos, ele não apareceu primeiro às autoridades religiosas, não. Jesus ressuscitou e apareceu primeiro a Maria Magdalena e as demais mulheres de la Galileia. Sabe por quê? Porque neste tempo, o testemunho de uma mulher não tinha valor em uma corte judicial.
o testemunho de uma mulher não tinha nenhum valor para nada. A mulher era uma... perdão a expressão da palavra, mas era como se fosse só uma reprodutora, porque não tinha voz ativa na época, e principalmente naquela cultura, e naquele contexto. Então, Jesus altera todo o cronograma e aparece primeiro a quem? A las mulheres. Aquelas que não tinham nenhuma liberdade na época, não tinham nenhum direito de representar uma corte judicial. Então Jesus aparece primeiro a elas, aquelas que eram excluídas por os homens, pero são recebidas em prioridade no reino de los cielos. Aleluia, no reino de Deus. Aleluia. Até mesmo porque as mulheres eram as que mais financiavam o ministério de Jesus, as que mais apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Amém. Elas eram as que mais expressavam o amor pela obra, o amor pelo ministério de Jesus, o amor pelo Filho de Deus. Se nós outros lermos o capítulo 8 de Lucas, essas mulheres, Juana, Susana e muitas outras, são elas que apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Foram estas mulheres que subiram com Jesus a Jerusalém, mesmo sabendo que ele ia morrer. Mientras os discípulos se acobardaram e huyeram, as mulheres estavam ali ao lado de Jesus. Exceto Juan que permaneceu até a crucificação de Jesus. Pero quando Cristo é sepultado, a Bíblia não menciona que o Juan estava ali, hein? Pero essas mulheres sim estavam ali, acompanhando de cerca, mirando onde ia a sepultar Jesus, como e quando iam a ser, e volveram ao primeiro dia da semana, o domingo por la manhã, quando estava raiando o sol, para dar a glória, para ungí-lo a um mais que já estava ungido. Nem Pedro, nem os discípulos, nem os demais foram echar perfumes aromáticos a Jesus, foram as mulheres. Foram estas mulheres. E essas mulheres são os primeiros testigos, os primeiros testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo. Essas mulheres são as primeiras predicadoras e mensageiras da ressurreição, desta mensagem muito maravilhosa, muito importante para todos os seres humanos, para todos nós outros. Aleluia. Essas mulheres, excluídas por os homens, são privilegiadas por Jesus. Sabe por quê? Porque no reino de los cielos, os excluídos são privilegiados. Aleluia! Se você está se sentindo excluído, não te preocupes, que Jesus te privilegia. Aleluia! Aleluia! A mensagem da ressurreição proclama que os caídos podem ser levantados. Veamos o versículo 7. Leemos o versículo 7. Pero id, decide a los discípulos e a Pedro que vá delante de vosotros, que ele vá delante de vosotros a la Galileia. Ali le vereis, como les dijo. Mira, que Jesus está dizendo aqui. Jesus não prioriza a Pedro, não prioriza a nenhum em específico. Jesus, pelo contrário, ele disse, el ángel não disse a Pedro e aos discípulos, é ao revés. Disse,
dile a los discípulos y a Pedro. A ordem aqui é muito importante, sabe por quê? Porque nessas alturas Pedro já não se sentia mais discípulo. Pedro que havia dito a Jesus que quando descia a Jerusalém, aunque todos que te negam, aunque todos a parte de ti, eu, Senhor, eu jamais. E digo, Jesus, eu darei minha vida por ti, eu vou morrer por ti, aunque seja a cárcere, eu estarei contigo, aunque seja a morte, eu estarei contigo. Esse mesmo Pedro que devota a sua fidelidade incondicional, esse mesmo Pedro que se julgava melhor, mais valente e mais fiel que os demais, esse mesmo Pedro que acobarda, esse mesmo Pedro que jura que não conhece a Jesus. Se lermos a palavra, vai dizer que chega um momento que Pedro disse, eu não conosco, já lhe dije, por que me pressionas? Este mesmo Pedro, que era o valentão, que se sentia o melhor de los discípulos, é ele que nega a Cristo 3 vezes, aleluia. E agora Pedro está carregado com medo e com pavor, vergonçado, humilhado, está se sentindo o cargo de desespero. Pedro quer descer pedra, não? Pedro quer descer pedra, ou seja, a hora era apenas fragmentos de pedra, era polvo, já não era mais pedra, era menos. Pedro era como se fosse agora uma mentira, uma fake news. Es decir, lo mejor ahora es el peor. El primero es el último. En esses momentos, hermanos, de la caminhada de nuestra vida, quando pensamos ser melhor que os demais, quando pensamos ser o primeiro, quando pensamos ser mais espiritual, quando pensamos ter mais intimidade com Deus, quando pensamos que estamos blindados, que estamos com a soberba arriba e todo puedo, todo porque que se sente a soberba, que sobe a soberba, porque eu ayuno tantas horas, tanto por mês, tantos dias por mês, eu oro tantas horas, eu sou melhor que fulano, que ciclanito. Hermano, é nesta hora, é neste momento que caímos. Mesmo os crentes mais sinceros, mais firmes, verdadeiros, pero nossa confiança não tem que vir de nós outros, nossa confiança tem que vir de Deus, do Senhor. Quizás, não sei, eu não conosco tua vida, eu não conosco o que tem passado por esses dias. Quizás tu estás aqui hoje angustiado, um pouco com o coração amargurado, um pouco avergonçado, quizás tu has pecado contra o Senhor, quizás tu has cometido algum erro, quizás tu pode ter caído a repetidas vezes, negado a Jesus, manchado o nome de Jesus, está completamente arruinado por as circunstâncias da vida, por a luta, por o gigante que tem levantado em sua vida, que quizás está assim como Pedro, se sentindo nada. Pedro que renegou a si mesmo, Pedro que negou a Jesus, Pedro que negou seu apostolado, Pedro que desistiu de Jesus. Quizás tu está sentindo assim neste momento como Pedro, a ponto de desistir de Jesus, não sabe nem por que has venido na igreja hoje. Não sei por que eu vim na igreja hoje, estou tão amargurado, já estou desistindo. Pero assim como Jesus não desistiu de Pedro, eu te digo, não te enfades, não te preocupes, porque Jesus não desiste de você. Aunque você desista de Jesus, Jesus não desiste de você, porque Jesus está aqui hoje também para levantar o caído, para dar uma nova oportunidade para você, para que você tenha uma oportunidade de reconhecer tu erro. Quizás tu has venido aqui hoje com aleluia, aleluia. Quizás tu has venido aqui hoje com o coração apertado, angustiado. Quizás tu pode pensar aqui que Jesus assim não merece mais. Jesus, tu
tu glória, não mereço mais tu perdão. Deus mío, não tenho mais motivo de viver, não tenho mais como apresentar diante de ti, não tenho nem mais solução para a minha vida. Quero dizer que Jesus está aqui hoje para te levantar, para te restaurar sua vida, para restaurar tu matrimônio, para restaurar a tua família, tu filho, tu esposo, tu tio, tu primo, tu irmão. Jesus está aqui hoje para perdonar seus pecados, para redimir seus pecados, sacar-te a ti del polvo e trazer para a nova vida. Aleluia, em Cristo Jesus. Esta é a mensagem da ressurreição. Esta é a mensagem do domingo de Páscoa. Esta é a mensagem da ressurreição do domingo de Páscoa, que Jesus ressuscitou ao primeiro dia da semana. A terceira mensagem da ressurreição, a criação, a nova criação. Melhor dizer assim. Eu apontei aqui a criação, a nova criação. Mira o versículo 9. Havendo, pois, ressuscitado, Jesus por la manhã, em primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Magdalena, de quem havia echado 7 demônios. Vale. Mira usted que Deus começou a obra a criar todas as coisas ao primeiro dia. Ele ha hecho todas as coisas del primeiro dia ao sexto dia. Al sétimo dia da semana ele descansou. Está em Gênesis. Se ler o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, verás isso. Pero agora o Senhor empieza uma nova criação. Também é o primeiro dia da semana. Também é o primeiro dia. E é por isso, irmãos, que nós outros estamos aqui hoje, no primeiro dia da semana. O dia quando o Senhor Jesus começou uma nova criação, quando Jesus começou um novo tempo, quando Deus traz à la luz aqueles que estavam nas tenebras, traz a redimissão àqueles que estavam perdidos no pecado e no mundo. É quando Jesus ressuscita, Jesus barra as entranhas da morte, saca a chave da mão da morte, saca os agrilhões da morte e traz para a salvação o plano de redenção meu e tuyo. Amém. Aleluia. Por isso estamos aqui hoje, em dia de hoje. Porque a obra de la redenção de la eternidade foi inaugurada o primeiro dia de la semana. O novo mundo espiritual. E você e eu estamos aqui hoje para adorar a Deus, para adorar esse Jesus que se entregou na cruz do Calvário por nós outros, que ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos assim uma nova oportunidade para nós outros, quando Ele volver, como diz Pablo em Coríntios, que seremos resgatados, nem todos dormiremos, pero transformados seremos. E em Colossenses diz assim que nós outros, quem estará vivo quando Jesus venir resgatar a igreja em arrebatamento, será transformado em corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo, e aqueles que morreram vão ressuscitar também com corpo de glória. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, é porque tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, presbítero, mas eu nunca entrei em uma igreja cristiana. Eu já entrei na igreja cristiana, mas aún não reconheci como Jesus Cristo como Salvador. Eu aún não fui bautizado. Não te preocupes.
Porque se tu estás aqui hoje, se tu não és uma nova criatura, Jesus está dizendo: venga para mim, reconheça tu pecado, reconozca a mim como tu Salvador, e eu te haré uma nova criatura. Aleluia! Uma nova criatura, um novo tempo pensou, um novo domingo, o grande domingo da ressurreição, o domingo mais importante de minha vida e de sua vida. Aleluia! O domingo é o dia do Senhor. O domingo é este em que Jesus venceu a morte, matou a morte e ressuscitou como primícias de los que dormem. Por isso nós outros adoramos a Senhor em primeiro dia da semana. É por isso que a igreja se reunia para tomar a Santa Cena na primeira Santa Ceia do Senhor, em primeiro dia da semana. É por isso que hasta hoje a igreja se reúna no domingo para realizar a Santa Cena do Senhor cada mês, porque é o primeiro dia da semana, o primogênito de los muertos. Ele ofereceu como primícias de los que dormem, como primícias de los muertos para a ressurreição, e assim nós oferecemos também como primícia a Ele, em primeiro domingo do mês e em primeiro dia da semana. Aleluia! Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana. Jesus apareceu a Juan em la isla de Patmos no primeiro dia da semana. E a igreja cristiana faz isso, irmãos, reúne para celebrar a Santa Cena em primeiro dia da semana. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós outros estamos aqui é porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria história, não haveria história para contar, não havia redenção para nós outros, não havia perdão para nós outros, não havia cântico em nossos lábios, não havia vida eterna para nós outros, não havia cielo para nós outros. Ele ressuscitou. Aleluia! Uma nova ordem foi inaugurada. Aleluia! E é por isso que nós outros estamos aqui, para adorar o único que é digno de ser adorado, para adorar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, para adorar o Cordeiro Pascual, para adorar o Jesus Cristo ressurreto, para adorar aquele que matou a morte, aquele que escreveu uma nova vida para mim e para você. Aleluia! É por isso que estamos aqui no primeiro dia da semana. Amém. Aleluia. La quarta mensagem da ressurreição. A ressurreição proclama que o cristianismo não é apenas uma instituição, que o cristianismo não é apenas um credo, que o cristianismo não é apenas uma reunião, que o cristianismo não é apenas um encontro, um encontro de palestra que um palestrante sube aqui e palestra para os demais que estão aí. Não, o cristianismo é mais que uma instituição, é um movimento, Por quê? Versículo 7, vamos ver o versículo 7. Pero id, decide a seus discípulos e a Pedro que vá delante de vosotros a Galileia, e ali o vereis como ele dijo. Mira que diz aqui, que ele vai delante de vosotros, de ustedes, em la Galileia. Mira que cristianismo é mais que uma instituição, é um movimento, que esse movimento é liderado por Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. O cristianismo é a região do caminho, do movimento. O cristiano é um organismo vivo que é liderado por Jesus Cristo. Ele está delante de nós outros.
Nós outros não necessitamos estar no templo para encontrar com Jesus. Jesus nos encontra dentro do templo, fora do templo. Aleluia. Nós outros não necessitamos temer a morte, porque Ele venceu a morte. Nós outros não necessitamos temer o julgamento, porque a Bíblia diz que nós outros fomos justificados pela sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Nós outros não necessitamos temer o inferno, porque aquele que está em Cristo Jesus, aunque muera, viverá, porque em João capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim, eu nele, aunque muera, viverá. Aleluia. Nós outros não necessitamos temer a eternidade, porque ele já está allá da eternidade. Amém. Nós outros não necessitamos temer a caminhada da vida, porque Jesus vai delante de nós outros. Aleluia. Se nós outros seguirmos a Jesus e ponemos Jesus em prioridade na nossa vida, deixando que Ele vá delante de nós outros, nos guiando, nos orientando, nos direcionando o caminho a seguir, nós outros não temos que temer a nada e nem a nadie. Amém. Nós outros entramos por aquele que é a porta. Nós outros caminhamos por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós outros somos amparados por ele grande eu sou, ele consolador, ele Deus com nós outros. Aleluia, como diziam os profetas. O cristianismo não é apenas uma instituição, é um movimento liderado por Cristo. Todos nós outros, o cristianismo é um corpo e Cristo é a cabeça. Todos nós outros somos o corpo de Cristo. Aleluia. A quinta mensagem da ressurreição. A ressurreição proclama a transformação da rotina del encuentro com Jesus. Aún em versículo 7. Ide, diz a seus discípulos e a Pedro que vá delante de vosotros a la Galileia. Veamos o que é Galileia. Galileia, irmãos, vamos entender isso. Galileia é onde viviam todos os discípulos. Todos os discípulos eram de la Galileia, menos um, Judas Iscariotes. E neste momento aqui de la ressurreição, Judas já havia quitado sua própria vida, já que já tinha suicidado, agorcado, que diz aqui, não? É assim, agorcado, ahorcado, sim. Porque havia traicionado Jesus e não havia preferido arrependimento. Seu coração não sentiu o arrependimento para poder, o temor de Deus, para poder se arrepender a tempo antes que sacar a própria vida. Então, nesse momento da ressurreição, Judas já tinha morto, já tinha sacado a própria vida. Galileia. Eu quero meditar agora aqui com vocês o que é Galileia. Galileia, neste contexto aqui, eu quero dizer que não é só uma região, não é só um lugar físico, mas também não é só um lugar geográfico, um local onde eles viviam, mas também é algo mais allá. Eu vou fazer basicamente uma alegoria aqui agora. Galileia aqui quer dizer para eles, para nós outros, que é o local onde eles estavam presentes fisicamente e um local espiritual, que eles estavam presentes fora de físico. Permita, está confundindo. O que quer dizer isso? É que nós outros não necessitamos vir
explicitamente à igreja para ter um encontro com Jesus. Devemos vir à igreja o primeiro dia da semana e aos demais dias da semana que tem culto para adorar, para reunir com os irmãos, para glorificar a Deus em el tempo, pero não exatamente só aqui que Jesus encontra com nós outros, não é só aqui que Jesus vai encontrar com cada um de nós outros. Jesus encontra contigo lá em tu Galileia, Jesus te encontra no trabalho, Jesus te encontra em tu casa, em tu cocina, Jesus te encontra de onde tu esteja. Por isso que tem que adorar a cada momento, dar graça a Jesus, dar graça a Deus, aleluia. Ele vai de encontro com seus problemas, com sua família, é Ele que escreve seu nome no livro da vida, é Ele que intercede por ti, é Ele que estende a mão, é Ele que cerra a porta, é Ele que abre a porta, é Ele que vai adelante de si, te guiando no caminho que tem que passar, que tem que conduzir. Por isso que nós outros devemos andar somente mirando ao alvo que é Cristo Jesus, aleluia. Jesus vai ao encontro de ti, na oficina, em sua empresa, no hospital. Jesus vai ao encontro de ti, onde tu queira estar, onde tu estiver, aleluia, em sua habitação, em el banho, donde seja, está oprimido, sente uma ameaça, uma opressão espiritual ou uma opressão física de alguma pessoa, pois aparta-te um pouquinho e dobra a rodilha e ora a Jesus. Não pode dobrar a rodilha, pois ora caminhando, ora sentado, ora deitado. Não há posição exata para orar. De rodilha é humilhação, é submissão. Mas se tu não tens a oportunidade, está por la calle caminhando, ora a Jesus. Pede que Jesus te guie, pede que sempre que Jesus vá delante de ti, te guiando, porque esta é sua Galileia, esta é minha Galileia, é o dia a dia de nossas dificuldades, de nosso trabalho, de nossos problemas de cada dia, da semana, da circunstância da vida. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus vai ao encontro de ti para te sanar, para te levantar, para te conduzir, para quebrar-te a ti aquele jugo pesado que às vezes Satanás te aponta o dedo. Às vezes tu acha alguma coisa e esse Satanás já vem em sua mente. Vês? Tu és cristiano? Já pecou. Então, ele está sempre te acusando, te apontando o dedo. Jesus está ao encontro de ti a cada momento para te levantar, para te guiar, para reconhecer tu pecado. Quando tu reconhece que é humilhado, que tu reconhece que é um miserável diante de ti, que nada pode ser nele, ali ele está. Ali ele está. Como diz na segunda carta de João, aquele que confessar seus pecados tem um advogado diante de Deus. Deus está obrando por nós outros. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós outros a cada instante. Aleluia. Sentiu opressão? Ora a Deus. Está alegre? Alaba a Deus. Está enfadado? Entrega a Deus. Está preocupado? Entrega seus problemas a Deus. Entrega sua vida totalmente a Deus. Aleluia. Glória, glória. Disse a Escritura que os dois discípulos, Pedro e os discípulos, seus amigos, foram a Galileia e Jesus já estava ali. E Pedro, quando chegou a Galileia, disse: vou a pescar. Vou a pescar. Pero Jesus já estava ali. Se acabou para mim, já não puedo mais, já estou angustiado, já desisto desta vida, já desisto disso todo, vou a pescar, vou envolver a minha empresa de pescaria, de peixe, já vou envolver a minha ocupação antiga, pelo servidor que Jesus já havia sacado ele dessa ocupação.
Vou volver para mi passado. Ei, Jesus te projeta para o futuro. Deixa o passado para trás, porque passado não vale mais nada. Passado passou, porque o que importa é de agora, a hora para adelante, porque Jesus te dá um novo recomeço. Jesus te dá uma nova vida. Jesus te lança como um arco e flecha. Primeiro saca para trás, depois solta. O que acontece? Adelante. Aonde tu ha venido para trás como uma flecha, Jesus te avança, Jesus te lança para adelante. Então entrega a vida para Jesus. E dizem na Bíblia que naquela noite que foram pescar, nada pegaram, nada correram, nenhum peixe. O sol está raiando, amanece o dia, e alguém os corações estão llenos de desespero, de tristeza, de frustrações, e alguém desconhecido da praia grita a eles: hijitos, estão a 100 metros da praia. E este estranho que nada lo conoce grita da praia: hijitos, quem é este? Não sei. Pedro, quem é esse? Não tenho nem ideia. Juan, quem é esse? Eu tampouco, Pedro. Não, responderam ele, não temos nada. A noite toda não pescamos nada. Mira, lançai a rede à direita da barca, agora, já lança a hora e hallareis. Por que disse esse? Não sei, não pescamos nada, não tem nada a perder, vamos lançar. Lançaram a rede. E quando miraram 153 peixes, depois Juan vai fazer a contagem, que o Evangelho de Juan, na pescaria milagrosa, ele hace a contagem e disse, foram 153 grandes peixes. Quando Juan mira a quantidade de peixes, as águas rasas, e os tamanhos do peixe, e a rede não se rompe, eu creio que ele estava mais espiritual ali, não? Que estava mais aferrado em Jesus, creio eu, não sei, a Bíblia não diz, mas ele vira a Pedro, já lo sei. Quem, Juan? Já lo sei quem está na praia. Aleluia. Quem? É o Senhor. Que disse, Juan? Sim, é o Senhor. Por que ele diz isso? A noite toda não pescamos nada. Verdade? As águas são rasas. Não são águas profundas, verdade? E só tem peixes grandes. E aunque tantos peixes, a rede não se rompe. Esse é o Senhor. Isso é milagre. Só conosco um que faz milagre, ele é Jesus. E o Pedro, ouvindo isso, se lançou da barca e foi a nado ao encontro de Jesus. Foi como louco para encontrar Jesus. E é impressionante que quando eles chegam na praia, Jesus já havia montado um cenário. Por quê? Porque disse nesta passagem que Jesus já estava com o braseiro encendido. E ali, o braseiro, nós outros na Bíblia, só vamos encontrar duas passagens, principalmente no Novo Testamento, por ser mais específico. No Novo Testamento, nós outros só vamos encontrar duas passagens com este nome, braseiro encendido. A primeira, quando Pedro nega Jesus, quando está no pátio ali, mirando o que ia suceder com Jesus, depois de como ia acabar o julgamento e tudo, ele está ali acalentando com as pessoas da calle, cerca de um braseiro. E a segunda parte que diz do braseiro é esta parte de passagem de Juan, da pesca milagrosa. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Pedro? O mesmo que está dizendo para mim e para você. Está dizendo assim: eu encendi essas brasas, meu filho, para você saber uma coisa.
a mesma geografia que tu has caído, que tu me has negado, eu te levantarei. Aleluia. Em mesmo lugar que tu me negaste, eu te dou a oportunidade de uma nova vida, te dou a oportunidade de ser vitorioso. Agora tu és mais vitorioso em meu nome. Eu quero te trazer uma nova esperança, uma nova vida. Porque, sabe por quê, Pedro? Porque minha graça é maior que tu pecado. A graça de Jesus é maior que tu pecado. Quando Pablo diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão, não confunda. Não é que nós outros podemos pecar bastante, que a graça de Jesus vai estar por arriba de todo. Não, é porque quanto mais miserável, quanto mais mal, quanto mais pecador tu fuiste, quanto mais grande foi o pecado que tu has cometido, maior é a misericórdia, maior é a graça de Jesus sobre você. Aleluia. Aleluia. Pedro, minha graça é maior que seu pecado. Aleluia. Allí, sua intimidade, sua vida, seu apostolado, seu ministério foi restaurado. Jesus restaurou todo o ministério e a vida de Pedro. Assim que Jesus quer te restaurar hoje. Se tu aún não reconheceu Jesus como Salvador, Jesus está dizendo, venga para mim, que eu quero te restaurar sua vida, eu quero sacar deste mundo de pecado e te trazer, te sacar da morte e te trazer para a vida. Se tu já reconheceu a Jesus, mas por algum momento se resbalou o pé, se caiu, se desviou, Jesus está dizendo, é hora de reconhecer, é hora de reconciliar, porque estou aqui hoje para levantar o caído, para te dar a vitória. Não deixe o peso, o dedo de Satanás pesar mais forte em tu mente, em tu cabeça, em tu vida. Eu venci a morte, eu venci Satanás. Estou aqui para restaurar e te trazer a vida e dar-te a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Graças. Oh, glória a Deus. A sexta mensagem da ressurreição. Esta mensagem é uma mensagem de resolução, irmãos, que a vitória de Jesus sobre a morte, sempre com vemos como o sobrenatural com contraste com a naturalidade da vida. Vamos ver o versículo 8. Elas foram huyendo del sepulcro, porque lhes havia tomado temblor e espanto. Nem diziam nada a nadie, porque tinham medo. Eu miro isso como algo mais de Deus. Porque um Cristo morto não traz espanto a nadie. Um Cristo morto é digno de pena. Um Cristo preso na cruz não pode salvar nem a Ele mesmo e nem a nós outros. Por isso nós não glorificamos um Cristo no crucifixo pregado, porque Ele já não está pregado na cruz. Nós não glorificamos um Cristo morto, porque Ele vive, Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Nós glorificamos a um Cristo vencedor, que matou a morte, que venceu a Satanás, que derrotou a morte e derrotou o diabo e seus seguidores, e que dá a vitória a nós outros. Aleluia. Um Cristo que produz temblor e assombra, impacta, e agora tu puedes perceber o conforto de tua alma em Cristo Jesus, Ele Nazareno. Um Cristo que opera milagres, um Cristo que sana enfermos, um Cristo que acalma as tempestades, um Cristo que libera um endemoniado com uma legião de demônios e agora é liberado, é sanado, é livre. É Cristo que profere milagres profundos. E naquele tempo e neste tempo, em minha vida e em sua vida. Aleluia. Aqueles que estavam mortos e agora vivem.
Aquele que não tinha nenhuma esperança, agora tem toda a esperança em Cristo Jesus, aleluia. Hoje este Cristo vitorioso, todo-poderoso, está aqui para te dar a vitória, para te redimir cada dia mais, para cambiar sua história, para cambiar o cenário de sua vida. Ele venceu a morte, Ele está aqui para girar, tumbar a mesa e dar-te a vitória sobre a morte também, porque em Cristo Jesus temos a vida eterna, aleluia, porque com Ele caído é levantado, Ele morto é ressuscitado. Glória a Deus. Graças a Deus. E excluído é privilegiado em Cristo Jesus, aleluia. Para finalizar, a sétima mensagem da ressurreição. Meus irmãos, a muerte não tem a última palavra. A muerte não tem a última palavra. Mira comigo o versículo 1 e 6. Quando passou o dia de repouso, Maria Magdalena, Maria Madre de Jacob e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungí-lo. 6. Mas ele disse: não os assusteis, buscar a Jesus Nazareno. Ele foi crucificado, ressuscitado, não está aqui. Mirad o lugar onde lhe puseram. Quando nós leemos o registro do sepulcro, do sepultamento de Jesus, vamos ver que José de Arimateia e os demais que estavam com ele gastaram 25 quilos de libras para comprar especiarias. Pero elas quiseram proferir mais amor, o amor que elas proferiram em vida, queria proferir em morte também, queria ser um trabalho de mais excelência. Foram comprar ungüentos e ervas aromáticas para ir ao túmulo de ele e lo embalsamar outra vez, para passar nele. E quando chegou, ele disse: busca a Jesus de Nazareno, ele ressuscitou, ele vive. Mira, o versículo 15 agora para finalizar, que ele disse: ide por todo o mundo e predicai o evangelho a toda criatura. O que quer dizer com isso, presbítero? É que se você foi transformado, se você foi redimido, se Jesus te sacou do polvo, se Jesus te sacou de uma vida de perdição, uma vida mundana, de uma vida de tenebra e te trajo para a luz, tu não pode guardar para ti, solo para ti. Ai, que proferir esta verdade aos demais, a de tua família, a de tus amigos, companheiros de trabalho, por onde queira que passa, que ele diz: ide por todo mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Não é só para um missionário, não, é para qualquer pessoa creyente, qualquer pessoa que foi liberada, qualquer pessoa que foi alcançada por Jesus e transformada na vida. Esta transformação que traz alegria para ti, tu tens que proferir ela para os demais, aleluia. Esta é a verdadeira mensagem da ressurreição, porque hoje é o dia da Páscoa, hoje é o dia que se comemora a ressurreição de Cristo, irmão. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com conejo, tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo, tem a ver com vida eterna, tem a ver com salvação para mim e para você, aleluia. Ponga sobre os vossos pés. Aleluia.